Não concordo, não. O jogo foi tenso, né? Jogar contra uma equipe como Boca, cascuda nesse tipo de competição, é sempre muito tenso. Tenso porque você joga contra grandes jogadores, tenso porque você vem de uma derrota num clássico, tenso porque numa competição como essa, você tomar um gol realmente é complicado reverter, sobretudo em casa. Então, o jogo é tenso em si, mas eu acho que nós nos comportamos muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo, esperamos o momento certo para fazermos o nosso gol, lutamos, corremos, fizemos tudo aquilo que era possível dentro de campo. Eu saí esgotado e meus companheiros saíram esgotados. Eu acho que isso aí nós temos que realmente fazer com que isso aconteça durante todos os jogos. A nossa intensidade, a nossa entrega dentro de campo. O nervoso vai ser o jogo normal, assim como vai ser o jogo contra o Botafogo. Grandes jogos contra grandes equipes é sempre muito nervoso, é sempre muito tenso. Mas eu acho que nós estivemos concentrados e isso é o mais importante. Com relação às alterações, né, elas aconteceram, né, em função, né, do adversário, né, que a gente já havia percebido, principalmente, né, na opção pelo Keno, que a gente ia precisar da vitória pessoal dele, porque o time, né, tem uma linha com 5 defensores à frente da primeira, né, mas de alguma forma, né, permite que ao chegar essa bola para os jogadores de beirada, eles possam imprimir a vitória pessoal, né, e o Diogo para dar uma oportunidade a ele, e também para ter a força ofensiva, né, que a característica do Diogo é diferente do Vitor, né, e a gente ia precisar atacar mais por aquele lado esquerdo também. Mas são alterações que elas podem permanecer sim, porque hoje talvez o Keno não tenha feito o melhor jogo do ano, né, e o Diogo se comportou muito bem também, tanto ofensivo como defensivamente. Roger, Felipe, boa noite. Minha pergunta vai para os dois, na verdade. Já no primeiro momento, nos primeiros minutos de jogo, a torcida já estava impaciente com algum lance, seja pedindo para o time avançar um pouco mais, seja por alguma bola que não conseguiu, que acabou perdendo. Na sua visão, no seu ponto de vista, tem algum momento que a torcida ela pode fazer o papel contrário e atrapalhar o time? Lhe confesso sinceramente que eu não percebia esse viés. É natural que o torcedor queira muitas vezes apressar o jogo, né, porque até tem uma visão diferente do que a gente tem na beira do campo, que os atletas têm na beira do campo. Por vezes enxergam um jogador lá do alto, né, sozinho do outro lado, ou uma bola que achava que deveria ter tomado uma decisão diferente, né, ou até mesmo algum erro de saída de passe, como aconteceu, e é natural, né, o torcedor ter essa ansiedade. O que não é natural é a gente, né, acelerar o jogo, mudar a característica do que deve fazer, motivado justamente, né, pela ansiedade do torcedor. Né? Isso que a gente tem que entender. O torcedor é paixão. Né? Nós que temos que ter a consciência, e foi uma das tônicas, né, apontadas por mim na palestra pré-jogo. Né? Que a gente, né, tivesse a serenidade, né, de entender que era um jogo importante, né, mas que a gente não ia ganhar de qualquer forma. Poderia se ganhar no primeiro, se ganhar no último minuto, né, como fizemos o nosso gol perto do final do segundo tempo. E que seria uma partida muito difícil, né, mas que o nosso torcedor, exigente como né, na frustração da perda do Campeonato Paulista, né, viria em massa sim, iria nos apoiar, né, mas em algum momento poderia demonstrar ansiedade. Isso faz parte. Nós que temos que ter o discernimento. Boa noite. Bom, eu creio... eu não consigo entender um pouco a parte da imprensa, porque nós somos líderes. Nós somos líderes, jogamos contra o Boca, não perdemos, fizemos um grande jogo. A torcida compareceu em massa. E vocês estão perguntando para a gente, mais a torcida, mais o resultado. É difícil uma torcida, depois da frustração de perder um título, comparecer em massa. Eu acho que tem que elogiar a torcida de ter vindo aqui, comparecido, ter feito a festa. Eu acho que tem que exaltar o Palmeiras de ter terminado o primeiro turno em primeiro lugar. Acho que é o grupo dos mais difíceis da Libertadores. E a gente está aqui para falar o quê? Ah, não, porque empatou, ah, não. Não, calma aí, gente, nós estamos em primeiro. Nós fizemos um grande jogo, erros acontecem. E graças a Deus aconteceu agora. Para que quando chegue na hora do mata-mata, nós estejamos preparados. Então a gente tem que olhar de uma outra forma. O Palmeiras está em primeiro lugar no grupo. O Palmeiras conseguiu colocar 30 e poucas mil pessoas no estádio depois de uma derrota no Clássico. Isso não é para qualquer um, não.
Boa noite. A pergunta vai para os dois, na verdade. Eu queria saber como é que está o psicológico dos jogadores, porque apesar das polêmicas ainda renderem, teve agora Libertadores, tem estreia no Brasileirão. Vocês conversaram entre si para que deixassem isso um pouco de lado e focar nos trabalhos, no futebol em si? Claro, obviamente que a gente conversa sempre, né? Mas a vida do atleta e de quem trabalha com futebol é de muitas frustrações. Então, o que o atleta sabe mais fazer depois das frustrações é recuperar o ânimo, porque a vida é assim, o esporte é assim, se perde, se ganha. Então, existe um momento de abatimento, mas no futebol ele tem que ser muito curto. Não há espaço para você ficar lamentando o que ficou para trás. Então, mais que qualquer conversa, é a rotina dos atletas. É cair, levantar e estar forte para o próximo desafio. Bom, eu sou um cara muito atento a tudo que acontece. Eu aprendi com meu pai e com a minha mãe que nós temos 2 ouvidos para escutar e uma boca. A gente tem que escutar mais do que fala, né? Então, uma das coisas que o Roger disse para nós, o grupo, que foi muito importante e que é o que acontece, é a realidade do atleta, não só no futebol, mas o atleta em geral, o esporte em geral, é que nós vamos ter mais derrotas do que vitórias na vida. Eu tenho 15 títulos na minha carreira. Quantas competições eu disputei? Ou seja, é na hora da derrota que a gente cresce, é na hora da derrota que a gente assimila realmente os erros, tudo que não pode cometer no futuro. E é dentro dos erros que a gente se torna mais forte, né? Então, o psicológico do jogador de futebol não tem tempo para abalar. Porque se nós estivéssemos abalados, nós chegaríamos hoje aqui e tomaríamos 3, 4 do Boca, porque o Boca não está abalado. Então, nós provamos que nós soubemos absorver, obviamente que dói, e dói muito, não dói pouco, mas é na dor que a gente tem que aprender a vencer. Isso eu acho que é lição de vida. E eu acho que a gente está num caminho certo, trabalhando bastante, unindo cada vez mais o grupo. É um grupo que se gosta muito e a gente está no caminho certo. Boa noite. Minha pergunta para o Roger. Com a chegada agora do Campeonato Brasileiro, você vai ter mais opções até, porque em termos de inscrição, Paulista é bastante restrito, 26 jogadores, Libertadores também 30. Queria saber se você já tem uma lista de quais jogadores você quer observar melhor neste Brasileiro e se você pretende já nesta primeira rodada, segunda do Brasileiro, já ter um time um pouco mais mexido, com observações talvez de jogadores que não tiveram oportunidade de jogar até em virtude de inscrição limitada. As observações do Campeonato Brasileiro vão ser feitas à medida da necessidade. Na segunda-feira a gente estreia no campeonato e o nosso objetivo é vencer o campeonato também. Então, à medida que a necessidade pedir, de determinado momento, a gente vai observar, todos aqueles que a gente precisa, alguns jogadores que a gente não teve a condição de usar. Mas a gente não pode iniciar o Campeonato Brasileiro mudando, alternando a equipe, porque a gente sabe que muitas coisas dentro do campeonato se decidem no início. Tem que ter um início forte, para continuar forte. Depois no segundo turno tem a parada ainda para a Copa, que eu tenho a certeza que quem na parada estiver muito bem e conseguir fazer uma intertemporada boa, vai chegar forte para outra parte do campeonato. Então, como eu disse, fazia 30 dias que nós não tínhamos folga. Foi necessário dar folga para os atletas amanhã, diferente do planejamento que a gente tinha, mas para que todo mundo na segunda-feira esteja inteiro e a gente inicia com o pé direito, com força, o Campeonato Brasileiro. Felipe, no começo do primeiro tempo, se não me engano, 10 minutos mais ou menos, você levou aquele cartão amarelo, um lance até curioso que ele deu falta para o Palmeiras e depois ele te apresentou o cartão amarelo. Aquele lance, aquele cartão te obrigou talvez a ter um pouco mais de cautela pensando durante todo o jogo, e eu queria que você falasse do lance do cartão. Bom, o que vocês acham? Foi falta ou não? Porque eu vi no jogo passado um tumulto que aconteceu muito grande. Mas pegou na bola antes. Então pegou na bola não é falta. Então acabou a história. Eu peguei na bola antes, depois ao contato normal, porque futebol é contato. E eu não posso realmente arrancar minha perna fora. Eu creio que o cartão foi injusto. A jogada é forte, como tem que ser, normal.
O atacante deles é muito forte fisicamente, o Ábila. Gostei muito desse atacante, achei ele muito forte, briga em todas as bolas, como é normal do atacante, sobretudo o atacante argentino, uruguai, são atacantes que brigam muito. Então eu tampouco entendi o porquê do cartão, haja visto que a falta foi a favor do Palmeiras. Boa noite. Boa noite.